Nesse nosso papo de hoje, eu quero falar sobre uma coisa muito séria, e é um comentário geral que se passa por aí, e eu queria saber sua opinião, se você também pensa dessa maneira. Pô, Joaquim, que maneira que você está falando aí? Bom, vamos lá. Fala-se da juventude, das pessoas em geral, mas principalmente os jovens, né, que são o futuro, a força, o poder do nosso país, que eles estão assim muito alienados, talvez não seja esse o termo ideal, mas um pouco apáticos, um pouco sem força de vontade, sem aquela fibra para realizarem seus feitos, né? Realizarem seus sonhos, seus projetos, colocar em prática tudo isso. Parece talvez um pouco acomodados, não sei se seria esse exatamente o caso. Deixa eu tirar aqui meu celular. Ele está aqui, pronto, botei no modo avião. Beleza. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Essa é a tua opinião? Você acha realmente que as pessoas, não só os jovens, os adultos, os homens, as mulheres, eles estão assim um pouco apáticos? Será que é isso? Então é sobre isso que a gente vai falar, e eu vou te dar 3 chaves que podem soltar esse leão, essa leoa, essa onça que tem dentro de você, para você realmente manifestar a tua força. Afinal de contas, se o mundo mudou na sua paisagem, quem mudou a paisagem foi só um ser que habita esse nosso planeta, que é o ser humano. Se não fosse o ser humano, nossa paisagem no planeta Terra seriam matas, mares, né, florestas, pedras, desertos, talvez não, sei lá. Mas seria a mesma coisa que há 10 mil anos atrás. Porque há 10 mil anos atrás, os pássaros construíam seus ninhos da mesma forma que continuam construindo hoje. As raposas ficavam em suas tocas da mesma forma que elas continuam ficando hoje, né? Mas o ser humano mudou a paisagem do planeta, e hoje você vê aviões voando no céu, foguetes indo para o espaço, satélites, a comunicação que a gente está fazendo aqui, uma comunicação online, né? Uma comunicação virtual. Você está me vendo, eu estou aqui numa ilha, e está chovendo aí fora agora, quer dizer, está tudo assim dificultado para uma comunicação melhor, e, no entanto, estou aqui conversando contigo numa boa, sem problema nenhum. Então, o que eu quero é que essa força dessa espécie, dessa raça, que é a raça humana, ela volte a se manifestar como já o fizera há anos, décadas, séculos, milênios atrás, né? O homem, com sua força, com a sua genialidade, mudou o panorama do planeta, e agora essa mudança está cada vez maior. Então, cadê essa força que nós sempre demonstramos ao longo dos séculos? Cadê essa força do ser humano? Ela se manifesta hoje. Os jovens, principalmente os jovens, eu falo dos jovens, mas não só os jovens, mas é porque os jovens representam o futuro do nosso planeta, do nosso país, do nosso planeta mesmo. Então, o que teria acontecido se é que você concorda comigo que há uma apatia? Alienação talvez seja uma palavra muito forte. Se é que há realmente essa apatia vamos falar, na humanidade atual. Mas o que preocupa mais é em relação aos jovens mesmo, né? Então eu vou tratar desse assunto em 9 itens. E vamos falar primeiro
né, para fazer uma analogia com o que ocorre contigo, eu vou falar desse aparelhinho que você tem aí contigo também. Aqui eu tenho 3, né? 2 aparelhos, Android, iPhone, e tem um aí que eu estou falando com você agora. Então, e estou com uma máquina aqui, um computador também. Então, esse aparelho, os 3, iPhone, Android e o computador, eles funcionariam direito, dando todo o seu potencial, se eles não estivessem conectados num Wi-Fi, numa internet, numa rede que me conecta com o mundo inteiro, que me conecta com você? Claro que não, né, Joaquim? Pois é. E como é que eu me conecto, né, com essa rede? Através de uma senha. E a senha, né, se eu não tiver a senha, nada disso que está acontecendo agora aconteceria. Então, eu preciso dessa senha para que esses 4 aparelhos, né, 1, 2, 3, 4, estejam me dando todo o potencial dele. E é sobre todo o teu potencial que eu quero falar. Então, esse aparelho, que são bacanas, né, são geniais, eles precisam estar conectados numa rede para que a gente possa explorar todos os recursos. Agora eu vou falar de um aparelho infinitamente... Pode pegar aí o iPhone 17 Plus, como é que é? Esqueci aqueles... Os melhores. Pega aí os melhores, né? Não se comparam a isto aqui, que é o seu corpo. Então, o seu corpo é um aparelho. Ah, você acredita em reencarnação? Eu acredito que eu estou aparelhado, eu não estou encarnado nesse corpo. Esse corpo é um aparelho por meio do qual eu me comunico com você através desse outro aparelho, que é o meu celular, que está gravando eu falando aqui contigo, e que se comunica contigo através desse outro aparelho, que é esse que está aí na tua mão, provavelmente é um celular também, e que vai se comunicar com esse outro aparelho, que é o seu corpo, que vai se comunicar com você. Mas entre essa aparelhagem toda, que são o meu corpo, esse meu celular, o seu corpo, existem 2 almas, 2 ideias. Eu não vou conseguir dizer para você o que nós somos. Aquela frase, ó homem, conhece-te a ti mesmo, conhecerás os mistérios e os deuses, lá no templo de Apolo, na Grécia, até hoje não sei dizer. Eu sei que eu sou uma ideia, um pensamento, um daimon, uma emoção, cada um vai falar da sua maneira, e que se manifesta por meio de um corpo, que é uma ferramenta, que é um aparelho de comunicação para a gente viver aqui nesse mundo que a gente está vivendo. Do mesmo jeito, tem um marzão aqui na minha frente. Se eu quiser ir lá no fundo do mar, eu vou ter que botar, vamos chamar de escafandro, eu vou ter que entrar naquela roupa para ir lá no fundo. Ou botar um neoprene com máscara, snorkel, garrafa, essas coisas aí que se usa para mergulhar. Então, se eu não tiver esse equipamento para ir até o fundo do mar, 10 metros, 20 metros, 1, 2 atmosferas, e enfim, ir para lá, para baixo da água, eu não vou conseguir ir para lá. Né? Então eu preciso dessa ferramenta, desse aparelho para estar falando contigo. E esse aparelho é muito mais sofisticado do que estes que estão aqui na frente da gente. Esse aparelho, que você chama de corpo, que é o seu corpo, ele tem senhas também. Ele vem com drives já dele. Você não precisou fazer nada. Esses drives já estão dentro do seu corpo. E você precisa saber trabalhar com esses drives muito bem, porque eles são muito mais sofisticados do que esses drives que tem no meu computador aqui na minha frente. Olha lá, na imagem da tela ali, tem um computador ali na frente, dessa tela aqui, tá vendo?
Tem drives aqui dentro, tem softwares, tem hardwares. Esse teu corpo também tem, e ele já vem com alguns. Só que esses drives aqui, né? Tem aqui os drives, eles são muito brutos, são horríveis. Os seus drives, eles são fluídicos, energéticos, e eles são muito mais sensíveis, e eles vibram em energias, e você precisa trabalhar muito bem com essas energias para você estar muito bem sintonizado para se conectar com algo muito maior do que uma porcariazinha que é a internet. Você vai se comunicar com algo que fez o universo inteiro, que fez a Terra, que fez você, que fez tudo. Então, para você se comunicar com essa coisa enorme, poderosa, grande, alguns chamam de Deus, outros chamam de universo. Para mim, eu sei que há algo muito grande com o qual eu me conecto. E para eu me conectar, do mesmo jeito que eu preciso de uma senha para conectar estes aparelhinhos aqui com o meu roteador ali, que está ali na frente, esse aparelho aqui, que é o seu corpo, ele precisa de drives. Eu vou falar só 3, que são fundamentais. Sem esses drives, você não se conecta com esse poderoso Wi-Fi que está lá no alto. E se você não se conecta com aquele Wi-Fi, com aquele grande e poderoso e amoroso e soberano Wi-Fi que está lá no alto, você não vai ter força. Você já se deu conta que a sua força física, a sua força bruta, é ridícula perto da força de um cão, um pitbull, de um lobo, de uma... Ai, caramba, esse negócio apaga toda hora. Tem que botar aqui um negócio para ficar mais tempo a tela acesa, hein, Márcia? Tem que fazer esse computador ficar mais tempo ligado, que ele fica apagando toda hora. Pois é. Então, um burro, um cavalo, um boi, todos, uma onça, um lobo, um leão, um elefante. Cara, você não é nada. A tua força perto desses mamíferos é nada. Até um gato pode te machucar. Um gato do mato. Qualquer bicho aqui, tem umas capivaras, de vez em quando elas dão uns sustos aí na gente. Peixes, tem mar, tem tubarões, tem peixes predadores no mar. A tua força não é nada. Agora, o teu poder, como um ser imortal, como algo muito grande, como algo que se manifesta por meio desse aparelho e que precisa de uma conexão, isso, meu amigo, isso é grande demais. Isso é grande demais. E você precisa da senha para se comunicar com aquele poderoso Wi-Fi que está lá no alto. E é sobre essa senha que a gente vai falar. Porque esses elementos são altamente sofisticados. E essa energia está baixa. Sabe por quê? Aí a gente vai entrar em assuntos assim mais polêmicos, né? Quando você realiza algo grandioso na tua vida, e aí a gente pode falar daqueles grandes cientistas, né, que inventaram um monte de coisas fantásticas, inclusive as possibilidades da gente se comunicar, Steve Jobs, né, Bill Gates, essa turma toda, e lá os asiáticos também, né? Mas também os grandes engenheiros que fizeram essas pontes, esses prédios, essas coisas todas. Cara, quando você realiza algo grande, você mesmo. Eu fiz essa casa aqui. Cara, essa casa foi construída numa ilha. Difícil pra caramba construir em ilha quando a gente não tem muitos recursos, né? Graças a Deus eu fiz uma casa altamente confortável, bastante, uma delícia.
Mas, pô, foi algo grande, para mim foi algo grandioso que eu fiz. Então isso libera uma dopamina, uma coisa assim grande, pô, eu posso, eu consegui, eu fiz isso. Então, e o fato de ter feito essa casa aqui, eu estava falando aí num outro vídeo agora há pouco, que me deu força, depois que eu construí essa casa, que essa casa aqui é uma casa muito boa. Ela me deu força, pô, cara, se eu conseguir construir numa ilha, se eu construir em cidades pequenas, se eu construir coisas assim complexas, eu construí o terceiro andar de um prédio, cara, eu fiz coisas muito grandes. Isso me deu força, coragem, para também construir no Paraguai, num país que eu nunca tinha posto os pés antes. Vou vendo aqui o microfoninho. Nunca tinha posto meus pés lá no Paraguai. Mal falava o espanhol. E me deu coragem de eu construir lá no Paraguai 3 casas. Lindas, 3 casas lindas, que inclusive estão à venda se você quiser comprar uma casa no Paraguai. Vamos botar aí em torno de 550 mil reais, tranquilamente você vai comprar minhas 3 casas. 3 casas no mesmo terreno, tá ok? Então, quando eu terminei de construir essas 3 casas, tudo pintadinho, tudo bonito, tudo bacana, cara, isso me deu uma força, eu libero uma dopamina por algo grandioso que eu fiz. E já é grandioso, relativamente grandioso, né, Joaquim? Você tirar uma documentação nova num país, mesmo sendo aqui do lado, mas há uma complexidade enorme para você tirar mais uma documentação num outro país. Foi muito complexo. E quando eu conquistei, são 3 documentos, né? Uma residência precária, uma temporária e uma cédula de identidade. Eu tirei essas 3. A minha mulher a Márcia acabou de tirar a segunda. Tem a precária e a residência temporária, ela vai dar entrada na cédula aí em breve. Então isso dá uma coragem, isso, pô, consegui, eu vim e venci, e vente, né? Acho que foi Alexandre, sei lá quem foi que falou isso, Júlio César, depois você bota aí no comentário. Eu conheço o milagre, eu só não conheço o santo. Mas enfim, isso libera uma dopamina. Só que existem pessoas que são controladores. Eles querem te manipular como marionete. E eles não querem que você seja forte e poderoso. Senão eles não vão conseguir manipular você. Então eles têm que arrumar formas de deixar você mais fraco. Então, se você não é uma pessoa forte, não é porque você é um procrastinador, não é porque você é uma pessoa que não tem fibra, que não tem elan, que não tem força de vontade, não é isso. Isso, você é o resultado de um sistema que quer te ver fraco. E uma forma dele, que é a forma moderna, já houve uma guerra lá dos ingleses com os chineses, onde ele chamou a guerra do ópio, né, aquele negócio todo. Então eles adoeciam o povo para dominarem aquele povo. E hoje esse domínio está na tua mão. Então você fica, né, você dá um clique aqui no feed e passa para um outro vídeo que você vê. Então você fica passando de vídeo em vídeo esse feed. E aí um não tem nada a ver com o outro, que não tem nada a ver com o que vem na frente, que não tem nada a ver com o outro. Então é um monte de... são pedacinhos. E cada um transmite para você uma ideia, que são pedacinhos de pensamento. Pedaço, em grego, significa esquizo, divisão. Frenos é pensamento. Esquizofrenia é aquele caleidoscópio de pensamentos, é aquele monte de pensamento picado. E se você tem um pensamento picado, você não tem força, porque você não vai adiante. Você para no próximo minuto, entra numa outra vibe e vai até aquele minuto na frente, vai para uma outra vibe e você não dá continuidade em algo maior. Então, para você depois fazer um curso online mesmo, no seu celular,
ouvir uma live, um vídeo mais longo como esse, que eu estou passando para você, você não aguenta, porque é muito parado, né, Joaquim? É muito parado. Eu estou falando de você, e você não quer saber sobre você, porque você foi treinado a ter o teu pensamento picado, um pensamento esquizofrenizado, porque é tudo picadinho e aí você não tem força, porque não há uma continuidade naquilo que você faz. Então você é treinado a viver com pensamentos picados ali, só naquilo ali. Então, horas passando aquilo ali sem chegar a lugar nenhum, e cada um que você vê, maneiro isso daqui, legal, aí dá aquele efeito dopaminérgico barato. Aí você joga mais um, ia lá, não sei o quê. Fora quando não são coisas mais grosseiras, né? Tipo aquele negócio que começa com por e depois vai para anografia, né? Porra, mas é aquilo ali que você já entendeu. Aí é coisa. Aí você fica. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. E você fica vendo aquilo ali. E aí, dopamina, transbordando dopamina em você. Por nada que você tenha realizado. A verdadeira dopamina, a dopamina que essa sim te dá força e coragem para enfrentar um próximo desafio, essa você não consegue ativar. Porque você foi viciado em dopamina barata, em bebida, aí você vê aquelas coisas mais eufóricas, aí você fica naquilo ali que também libera dopamina para você, e você fica, né, buscando essas dopaminas baratas e não consegue realizar essas coisas que te fariam fortes, porque você está todo com o teu pensamento picado e não chega mais à frente. Então, isso eles descobriram, os controladores descobriram isso, que quanto mais, né? É gado, é feito manada, para onde todo mundo vai é para lá que eu vou também. Vamos ver Big Brother, vamos ver mais não sei o que, essas porcarias, vamos ver essas novelas, né? Então é isso que eles querem. E aí tem droga, sexo, vídeo, nossa, um monte de porcaria que vão te tornando cada vez mais enfraquecidas. Então essas dopaminas baratas, elas são como ração que eles vão alimentando você para você continuar doente e ser fácil de ser manipulada. É isso. Então esses pensamentos picotados não vão te levar a lugar nenhum. Bom, se você tá, eu vou te dar as chaves para você se tornar essa pessoa forte. O que eu quero é que você quebre essa cadeia de você ser manipulado e ser fraco e ser facilmente moldado, porque você não tem uma sequência mais aprofundada de pensamentos, ações e resultados. Então eu vou te dar essa chave. Se você acha que esse vídeo está sendo legal, cara, você já sabe que eu vou pedir para você botar um like, fazer um comentário se você concorda com isso que eu estou falando, e se você conhece alguém jovem que pode se beneficiar desse comentário, teus filhos, teus sobrinhos, uma garotada aí que você conhece, você que lida com as pessoas, você que é professor, que trabalha com gente jovem, passa isso para eles, que eles pensam que eles estão fazendo isso daqui porque eles querem. Eles não estão entendendo que eles estão sendo manipuladas. Mas uma carta que foi escrita há 2000 anos, cara, ela tentou te botar, tirar esse véu da tua frente, esse véu que te mantém preso. E essa liberdade está bem pertinho de você. E eu vou te dar agora as 3 chaves que vão te libertar dessa cadeia, dessa prisão aqui, né? Na qual você se encontra encarcerado. É uma teia que te aprisionou aqui dentro. E eu vou te dar essas 3 chaves agora. A primeira é lembrar que dentro de você, aí nesse corpinho aí, que está aí,
como aqui nesse aqui também tem, existe um drive, eu não sei se esse troço aqui está legal, deve estar, que é o drive da força, da coragem. Isso está dentro de você. Lembra que aquele que te criou, algo de onde você veio e que te tornou uma espécie diferenciada no mundo que você vive, que foi a única espécie que conseguiu modificar a paisagem da sua morada, da sua casa, que é o planeta Terra, esse ser, ele é muito grande. Ou essa coisa, se é que não é um ser, não quero nem discutir isso, é forte. E você traz os atributos, o DNA daquele troço lá, daquela coisa lá que te criou. Aquele DNA é muito forte, muito forte. E dizem os sábios da antiguidade que você pode fazer aquilo que eles fizeram e até mais, desde que você encontre essa senha que vai se conectar com aquilo lá. E uma dessas senhas é a força, é a fortaleza. A gente vai entrar nessa ideia e eu quero te dizer que essa fortaleza, que é algo que você traz dentro de você, eu vou mudar esse negócio daqui, Joaquim, pronto. E ficou pior. Eu acho que agora melhorou. Tomara. Bom, depois a gente vai ver. Essa fortaleza, né, que te criou, ela é irmã de algo conhecido teu, que é coragem. Então, se você tem força, você enfrenta qualquer coisa, porque você vai ter coragem. E isso, se você está conectado nessa senha, nesse drive, nessa frequência, com aquilo que gerou isto que você é, de onde você veio e que modificou o padrão do planeta onde você mora, que é o planeta Terra, se você conseguir conectar essa força, essa coragem, esse poder que está lá, ele está em você. Só que aqueles caras não querem que você descubra esse poder, porque se você descobrir esse poder dentro de você, eles não vão conseguir manipular você. Então, todo o sistema quer que você não descubra que há um poder enorme dentro de você. Aquelas histórias, né, que estão naqueles livros antigos da Bíblia, direi para esse monte, sai daqui, vai para acolá, e o monte vai, tudo que você pedir em nome daquilo ali, lhe será dado. Tem um monte de coisas escritas sobre isso, e pessoas, inclusive eu posso me colocar entre elas, eu falo, eu fiquei bobo, porque nesse processo que eu fiz de tirar documento no Paraguai, é propaganda, vídeo bom tem que ter propaganda. Novos caminhos no Paraguai, até parece que eu ganho dinheiro com isso daqui. Né? É muito barato, acho que é R$27, R$30 esse negócio. Isso aqui é um livro de 88 páginas que fala dos milagres que aconteceram nesse processo de eu tirar minha documentação no Paraguai, e esses milagres continuaram, seguiram até hoje. Eu fui ao Paraguai pela primeira vez na minha vida sem conhecer ninguém em setembro. E aí, a gente ainda não está em setembro, eu já comprei 2 apartamentos e construí 3 casas lindas. Cara, se alguém me dissesse lá em setembro, Joaquim, antes de setembro você vai ter feito isso tudo, eu falei, até parece, mas eu fiz. Posso mostrar as escrituras aí, se você quiser. Comprei 2 apartamentos, um está sendo alugado agora, o outro é um apartamento na planta, e essas 3 casas acabei de construir. Para mim é milagre.
Então é um poder que a gente desenvolve que eu não sei exatamente como funciona, mas eu estou conectado e eu vou te dar essa senha. E a primeira é essa: é você descobrir que você tem uma força dentro de você e essa força é real. E não é a força das academias. Isso não vai te levar a uma saúde melhor, mas a poder, o cara mais forte das academias aí, o Anatoly, sei lá quem é, se a força dele fosse só aquela, coitado, estava ferrado. Tem gente muito menor que ele que realiza coisa muito maior, né? Então a fortaleza é amiga da coragem. Esse poder, essa força, essa fortaleza é irmã da coragem e é inimiga do medo. Então, se você tem a força, você tem coragem e não vai ter um medo que te paralise, né? O medo também é um drive que está dentro de você, sem discussão. Obviamente que é, e graças a Deus a gente tem esse drive do medo, senão a gente morria. E aqui mesmo nesse vídeo de hoje, eu vou te falar sobre o terceiro fator que vai eliminar a ação do medo sobre você. Então, você, né, às vezes a gente fala assim, você já viu você lá do alto, lá do satélite? Não dá nem para ver você. Você é como se fosse um grão de areia. Só se for você, porque eu não sou, não. Dentro de uma visão materialista, você pode até pensar isso, mas a matéria é tudo que eu não sou. Eu sou energia pura. Eu sou uma ideia, um pensamento. Eu sou co-criador. Se Deus criou o universo, o céu e a terra, eu criei essa casa, né, com a ajuda, né, do alto. E essas outras lá no Paraguai, esses imóveis, essas coisas todas. Então, nós, seres humanos, co-criamos. Então, nós temos essa capacidade de imaginar algo e realizar aquilo. E isso vai gerar uma dopamina saudável para a gente. Então, você é um nada. Que nada? Como que eu posso ser nada se eu sou uma criatura dessa coisa tão grande? Eu sou me comparar a um grão de areia? Você está louco que eu sou um grão de areia na multidão? Você está louco? Você não é isso. Você é algo grandioso demais, cara. Você usa uma ferramenta que, olhando de longe, é pequenininha, mas o teu poder não é o da ferramenta. O poder da ferramenta é o poder dos bichos, do burro, do elefante, dos animais de carga. Mas você não é um animal de carga, você é algo que pensa, que cria, que cocria, que transforma. Você tem uma ideia e você faz algo grandioso com a tua ideia. Então você é grande, muito maior do que o que você quiser. A tua grandeza não está no corpo. A tua grandiosidade está na tua ideia, naquilo que você é, se você estiver conectado com aquele grande Wi-Fi, grande e poderoso Wi-Fi. Aí sim, você vai ser muito grande. Então, é sempre legal a gente lembrar que um único ser que mudou a paisagem do planeta Terra foi você, fui eu, foi a humanidade, foi o ser humano. Então esse ser é diferenciado. Agora, há uma segunda ferramenta que te conecta diretamente com esse grande Wi-Fi. É o amor. O amor não é só um sentimento, é um fluido. Amor é um líquido, é um fluido, é uma energia poderosíssima. E se você estiver totalmente conectado com essa energia, a ponto, né, como já foi dito antes,
de amar o inimigo, de orar por aqueles que te perseguem, caluniam, perdoar aqueles que te prejudicam, se você tiver essa capacidade e tiver com esse fluido banhando você por dentro e por fora, se você tiver envolvido nesse fluido, cara, o que você quiser, você faz. E você vai pedir, você vai ser a própria comunicação do alto. Então, aquele que fez o universo e a terra, o céu e a terra, ele vai fazer você vai fazer o que quiser se você tiver banhado nesse fluido. Então, esse fluido é importante, é uma segunda senha. E é muito sutil, não é um software, não é um drive que tem aqui dentro, não é algo muito mais poderoso, muito maior. É fluido, ele é sutil, ele é invisível. A glândula pineal e mais não sei o que, neurociência, muito mais do que isso. Então, o amor verdadeiro, ele vai te conectar, ele vai fazer essa conexão cósmica com essa coisa maior, com essa coisa grande. E o seu poder conectado com o Criador do Universo, você se torna o embaixador dele. É ele falando por você, você falando o que ele quer comunicar aqui embaixo. Só que, infelizmente, né, por interesses daqueles que gostam e que pensam que vão poder controlar, eles transformaram amor em prazer. Ah, eu te amo, aí quer ir para a cama com a pessoa, né? Num sexo casual, eu amo muito, eu quero todas, todos, né? E aí banalizaram esse fluido, esse elemento, esse drive que é o que há de mais poderoso. E hoje, esse amor, ele é muito, deixa eu tirar aqui uns negócios aqui, eles ficam mandando essas porcarias aqui pra gente, mas eu tenho que tirar. É desses negócios aí de rede social. Então, te fizeram acreditar, vamos fazer amor. Isso não existe, cara. O amor não é algo que você faz, é algo que você experimenta. Né? As pessoas pensam que uma prece é um conjunto de palavras. Para mim, não é. Para mim, a prece é uma experiência. A oração é uma experiência, é uma conexão. Aquele que nos ensinou a orar, ele falou que quando duas ou mais pessoas estivessem juntas, unidas por ele estaria entre elas. E toda vez que ele se chegava a essas pessoas, ele falava assim: a paz seja com todos. Então, a oração, se você vai fazer uma oração e você não tem essa paz, você não experimenta essa paz, é só uma verborragia qualquer que você está fazendo. Porque é importante que você saiba, se você principalmente é cristão, né? Que você está com uma outra pessoa, ou sozinho mesmo, né? Que você está em oração, você tem que sentir essa paz. Essa paz, esse amor, é que te vai fazer essa conexão com o alto. Meu amigo, como diz o salmista, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, olha os fluidos, a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Se você não sentir esse refrigério, né? Não está acontecendo nada, você não está orando. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, onde a gente anda, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lembra da coragem, da fortaleza? Essa fortaleza.
que Davi, né, passou para a gente nesse hino, que é o Salmo, acho que é o 23. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos, unges, dá um passe aqui na minha cabeça, a minha cabeça com óleo, ó fluido, de novo, amor. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha a conexão, olha a senha, olha o Wi-Fi conectado com o cara do Salmo, que era o Davi. Antes de eu te revelar a terceira chave, eu quero te lembrar que eu estou oferecendo para você consultoria. Então, não é consulta, não é terapia, não. Isso eu não faço. Já fiz muito, mais de 40 anos dando consultas, trabalhei em posto de saúde, trabalhei com pessoas no meu consultório particular. Hoje não, hoje é uma consultoria, você quer tirar uma dúvida, eu posso falar contigo e ver mais ou menos como é que estão esses seus canais, se você está conseguindo fazer uma conexão e seguir a tua vida ou se tem algo travando esse processo. Se você quiser, bota aí nos comentários, Joaquim, como é que a gente faz isso? Eu vou entrar em contato contigo e a gente vai abrir um espaço, normalmente de 1h30, para a gente bater um papo. Agora eu vou falar do terceiro. E isso é outra coisa que está em falta, né, no nosso mundo, que é a moderação. Eu fui ali, né, todo mundo sabe o que é moderação, mas eu fiz questão de procurar, assim, no dicionário, o que é moderação. Claro que você sabe, eu vou dizer aqui, você vai concordar. Evitar excessos. Evitar excessos. Manter equilíbrio. Manter equilíbrio. E agir com prudência. Cara, é isso que você tem visto em seu derredor? Alrededor, como diz o espanhol. É isso que você tem visto? As pessoas sem cometer excessos, gula, comendo pra caramba, bebendo pra caramba, música alta pra caramba, excesso de velocidade quando dirige. As pessoas estão equilibradas ou elas estão comprando coisas além da sua capacidade financeira? Dívidas, crediários, cartão estourado. Tem acontecido isso? Por que tem que fazer dívida? Por que tem que comprar no cartão? Uma coisa que você ainda não tem dinheiro para vender, mas o sistema quer que você compre e você fique devendo, porque você devendo, aquele dinheiro que vai sair de você antes de você botar a mão nele, aquele dinheiro que você vai receber no mês que vem, já uma parte já saiu. É um dreno de energia. Lembra, dinheiro foi ganho através do seu trabalho. O seu trabalho foi realizado durante um período de tempo. Durante esse período de tempo, teu coração pulsou e o teu sangue fluiu pelo seu corpo. O sangue venoso e o sangue arterial. Então, dinheiro é tempo, é sangue, é energia, é vida. E você perde uma porção desse dinheiro porque você não tem moderação. Você quer logo. Você não tem, você quer tudo. Você não tem equilíbrio, você não tem essa prudência. Então, evitar excessos, manter equilíbrio, agir com prudência, espero que não seja o seu caso específico, mas o caso dessas pessoas que estão aí do lado. Então, essa moderação, também eu vi lá no dicionário, é o que possibilita cumprir regras de convivência. O dicionário coloca a coisa de uma forma direitinha, né? Você tendo moderação, então você vai ter um relacionamento melhor com seus pares, dentro de casa, né, se você for moderado, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, no seu lazer. Então você tendo moderação, tudo funciona melhor nos relacionamentos. É isso que você tem visto?
que a gente vê é isso mesmo, música alta, excesso de velocidade, muito uso de álcool, gastos exagerados, cartão estourado, beijar, aqueles, né? Você já entendeu. Cosmético, beleza, tem que ficar bonito, tem que estar com tudo, cara. A indústria vendendo para você, para valorizar o que tem por fora, valorizar o aparelho. Eu nunca vi um aparelho celular com brinco, com batom, com nada. Pô, mas a gente, nesse aparelho que é nosso, que é muito mais lindo do que aquele ali, a gente bota essas porcarias todas. Acessório, chapéu, não sei o quê. Cara, às vezes parece até uma árvore de Natal. Por que isso? Para valorizar a matéria e tirar o poder do espírito, disso que você verdadeiramente é. Então é necessário que você não seja tragado por essa indústria da beleza, pela indústria da cosmética, pela indústria do álcool, pelas indústrias que querem sugar de você do consumismo, tem que ter o último carro, tem que ter o último celular, tem que ter... Cara, pouco, até quando que você vai entrar nessa? Então, se você não tem moderação, se você não vive no fluido do amor, né, que é aquela coisa mais imediata, trocou o amor. Amor é o que te conecta à felicidade, é o amor. O prazer é algo do corpo. Né? Você come com o corpo, você vai para a cama com o seu corpo. O corpo te proporciona prazer, mas a felicidade é um estado de espírito. E se difunde muito o prazer e a valorização da estética, do superficial, para que a tua alma, aquilo que você é verdadeiramente, esteja esquecido lá num canto, todo empoeirado. Então é necessário que você resgate isso. Você seja uma pessoa mais moderada, para que você possa amar esse momento que você está vivendo e se sentir forte de novo. Então, essas 3 senhas vão te conectar com o alto e vão te ajudar a ter poder. É isso. Será que eu esqueci alguma coisa? Cara, né? Se você está aqui até agora, aquele like vai dar maior força. E se você lembra de alguém que você pode transmitir esse material, transmite, vai ser legal para o canal e eu vou te passar outros conteúdos como esses. Valeu? Saudações, namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.